Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Estamos chegando para mais um TV Com Debate, já está no ar ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje, quarta-feira, 23 de dezembro de 2015, já está indo embora. Muita gente acha que isso é uma boa. 2015 foi um ano muito duro, muito pesado, principalmente na área econômica. No nosso programa de hoje, nós recebemos a presença do diretor do Sinditaxi, do Sindicato dos Taxistas, o Walter dos Santos Júnior, e do nosso comentarista Eduardo Filetti. Hoje nós vamos falar sobre a mobilidade nas nossas cidades, ou a falta de mobilidade nas nossas cidades aqui da Baixada Santista. Boa noite, Walter. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Eduardo Filetti. Boa noite a todos da TV Com, né? Nesse último programa antes do Natal, né? Exatamente. Que é a festa do nascimento de Jesus, né? Então a gente está muito contente aqui hoje com meu amigo representando os taxistas aqui. Eu que fui voto vencido num programa onde todos os participantes, entre eles advogados, médicos, eram a favor do Uber. E eu fui voto vencido contra o Uber, né? Porque eu acho que numa cidade igual Santos, principalmente, que todo mundo paga uma taxa paga os seus impostos, você fazer um Uber onde você não sabe que táxi está pegando, a troco de uma balinha, de um bombom, pela modernidade, né? Poxa, então a modernidade não é pagar imposto? Então a modernidade ficaria mais fácil. Então nós vamos fazer um país que o Estado não entre tanto na economia, seria até mais fácil, né? Então, impostos pequenos, a livre iniciativa vigorando e tal, mas num país onde o taxista é sobretaxado com impostos, onde às vezes o táxi nem é dele, trabalha de empregado, você colocar uma pessoa com aplicativo concorrendo, na minha opinião, deslealmente com quem já está com o táxi, que está há anos lá, tudo. Se falta um táxi, coloquem mais. Se existe uma crise, diminua, não mantenham sem licença. Estabeleça um horário entre eles. Ó, cada taxista só vai trabalhar 8 horas no máximo para a gente dar campo a todo mundo, tal. Então, enfim, a gente tem que... Porque na chuva, quando chove muito, falta táxi. É lógico. O taxista também não pode colocar o carro dele dentro de um rio. Eu também entendo. Pô, eu quero que você me leve lá para não sei aonde. Esse não sei aonde, se infelizmente está transbordando, o taxista não pode colocar o carro dele no risco. Eu concordo. Mas mesmo aqui para a região que não alaga tanto, já fica uma dificuldade, porque todo mundo chama táxi. Bom, então tudo bem. Mas e no dia normal, falta táxi? Alguém foi conversar com os taxistas para ver essa questão? Então é muito fácil, por daqui a pouco um veterinário vai operar na rua, um jornalista vai fazer jornalzinho o cara que não é jornalista faz jornalzinho da rua dele. Não funciona desse jeito, né? Infelizmente, nós temos que ter regras. E eu fui voto vencido. Só que, por sorte minha, era um programa que estava ao vivo. E um programa que as pessoas podiam telefonar. Houve uma interação com os telespectadores. E a população e os taxistas, né, ligaram a meu favor. Então, tipo assim, em 22 ligações que tiveram, 21 era a meu favor e uma achava que tinha que ser decidido na justiça. Quer dizer, 21,5 apoiava a ideia de não Uber. E meio apoiava a ideia de Uber. Lógico, eu posso ter pegado vários taxistas vendo o programa, a gente não tem uma estatística geral, mas naquele programa, mesmo com a banquera toda contra, em termos de ideia, né? A população e os telespectadores ficaram do meu lado. Boa noite, Walter. Boa noite. Nessa questão do Uber, é isso mesmo? Você acha que é uma concorrência desleal em relação a quem já está estabelecido, que é o taxista? Eu queria que você desse uma opinião a respeito dessa Uber, questão. Ele vem com aquele negócio de tecnologia, de que a gente não pode barrar a tecnologia, tudo. Só que hoje... Os táxis em Santos têm a mesma tecnologia que o Uber tem. As radiotáxis têm o mesmo sistema de aplicativo que o Uber tem. Oferece os mesmos serviços que o Uber oferece. Os táxis comuns, que não são de rádio, eles também têm o 99, o Easy Taxi, que também funciona igual o Uber. A frota de Santos é uma das melhores frotas do estado de São Paulo de veículos. Então a gente não perde nada para o Uber. E o Uber é assim, eles não têm, que nem o Filetti falou, não tem legalização, não tem nada, você não sabe quem é que vai vir, só eles têm o cadastro de motorista. Então, é muito arriscado você não sabe quem vai chegar na porta da sua casa. O táxi não, ele é identificado hoje com a padronização dos veículos, todos estão iguais, numeração no paralama,
Você tem alguma queixa, pega o número do táxi, ou nas rádios táxi ou na CT, você localiza o carro. Então, a confiança que um táxi legalizado dá, o Uber não tem como dar. Em relação à mobilidade, como é que você analisa essa questão? Cada dia mais tem carro nas ruas, vocês trabalham no trânsito. As cidades aqui são próximas, são todas planas e a geografia nos favorece. Mas a quantidade de carros, aliada a ônibus, bicicleta, moto, dificulta o trabalho de vocês. Como é que você analisa hoje a questão da mobilidade? O trânsito, ele atrapalha da seguinte forma. Primeiro que ele estressa muito o motorista, né? Você chega no final do dia, você está acabado, né? De uma fechada aqui, outra fechada ali, o sinal abre e fecha, você não anda. E isso tudo é o primeiro passo, né? O taxista, o estresse que dá no dia a dia. E o segundo é que se a gente for mais rápido e voltar mais rápido, mais a gente vai ganhar dinheiro. Porque eu consigo fazer 1, 2 corridas, 3 corridas. O exemplo que a gente dá muito é do Concais. Você sai de lá, para você voltar na segunda corrida, praticamente você demora quase 1 hora para conseguir voltar lá de novo. Mas no caso caso é onde fala que falta táxi, não é que falta táxi, a gente não consegue entrar. Porque no Concais existe um número limitado de taxistas que podem trabalhar lá. Isso todo mundo pode trabalhar, é aberto. É aberto para todos. Só que você não consegue acessar lá. A dificuldade é o acesso. Por causa dos caminhões, a dificuldade. Tinha que ter um acesso do táxi mais fácil. O táxi entra junto com os outros carros, ônibus, caminhão, todo mundo. Mas não é só o movimento do Concais, por exemplo. Outro dia eu fiz uma turnê lá do Armando Gomes, lá 3 dias. E, por Cruzeiro exemplo, do Esporte por Esporte, o senhor estava lá. Esporte por Esporte. Um abraço para o Manduca aqui, que também vê assiste a TV Com, né? Então, o que acontece? Quando eu fiz o Cruzeiro do Esporte por Esporte, que foram 3 dias, para chegar no Concais demorou, mas estava um tráfego de caminhões ali, no começo da Mário Covas, mas depois que chegou ali, depois que eu consegui virar o semáforo ali, aí foi tranquilo, quer dizer, eu não sei se era o movimento do Concais, porque dilui, né, do meio-dia até às 5, vai chegando gente, né? Mas depende também, nesse dia quantos navios que tinha quando você foi? Tinha só o gigante lá. Então, agora perto do Natal, são 3, 4 navios no mesmo dia. E para o nosso telespectador entender, principalmente quem é da região e quem não é, o acesso dos táxis para o terminal do Concais, ele é feito ali pela capitania. Isso, ele vem quem sai ali do Canal 4. E ali a gente consegue dar uma entrada e vai por dentro. Ali você consegue sair do trânsito. Agora, mas até chegar ali, tu pega o... Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu estava indo para o Concais no Carnaval. O táxi em que eu estava não pôde acessar o terminal por esse local, por essa entrada, porque ali estavam já enfileirados os carros alegóricos para o desfile da noite lá na Zona Noroeste. Então, o táxi onde eu estava teve de ir até o prédio do semafórico ali na virada, quase em frente a João Pessoa, para fazer o retorno e voltar por dentro para poder deixar a gente ali no terminal. Quer dizer, quando você tem que atravessar a rua, né? Sim, se aquela entrada tiver por algum motivo bloqueada, é um transtorno violento, né, Walter? Teve um domingo, eu vinha do Guarujá, que eu pego minha filha no Guarujá, e vinha pela Portuária. E eu ia na casa da minha mãe, que mora ali na João Alfredo, entrando pela Bacia do Macuco. Tava tendo um negócio de bicicleta. Mandou entrar para dentro do carro. Eu fui fazer o retorno na João Pessoa. Então, quer dizer, tudo bem, eu não sou contra a bicicleta, não sou contra o esporte, mas também você não pode parar na cidade. Exatamente. Por causa disso. Teve uma vez também que eu tentava atravessar no domingo, você tentar atravessar com o Conselheiro, era uma prova muito grande de atletismo. Você não conseguia atravessar, a cidade ficou dividida. Quem morava da Conselheiro para cá, ficava do lado de cá. Então, acho que isso tem que ser mais bem planejado também. Um local que não interfira tanto. E que você restrinja esse circuito de alguma forma para não prejudicar a grande parcela da população que precisa circular pela cidade. Sim, sim. É uma questão, a questão na mobilidade é uma questão complicada, né? Até porque se a gente pensar, os hospitais, eles ficam, não todos, mas a maioria dos hospitais, como a Beneficência, a Santa Casa, Ana Costa, eles ficam do Ana Costa para cá, depois da linha da máquina, né? Da Glicério em direção ao centro, então se você intervir por qualquer
qualquer mecanismo, você pode ter um problema, né? Logicamente, mas são 10 mil correndo. Eu entendo, mas aquele que tem um problema cardíaco, aquele que tem uma emergência, é um só, mas é uma vida. Mas eu já vi em outros lugares, né? Por exemplo, São Paulo mesmo, eu já corri várias provas do Pão de Açúcar, né? E lá eles colocam eles fazem, como é que se diz? Eles fazem viadutos de madeira. Eles mesmo encaixam os viadutos de madeira. Então, por exemplo, as pessoas passam por cima, né? Para os participantes poderem... para não dar impacto, eles, por exemplo, eles colocam viadutos de madeira enormes, né? Que são encaixados, você passa por cima do viaduto. Então, não impacta tanto o trânsito. É lógico que existe um impacto, né? Por exemplo, é o que eu sempre falo, as provas são domingos porque é o dia que tem menos gente trabalhando. E traz um certo retorno como Santos Cidade do Esporte, mas poderiam ter problemas, essa pessoa não leu, né? Ele veio do trabalho a semana toda, saiu do Guarujá e não leu que tinha aquela prova ali, não teve acesso. A prefeitura põe faixa, a prefeitura se dedica, mas a pessoa, sei lá, no dia estava... Mas eu acho que a informação ainda é muito restrita a faixas. Eu acho que então, o século XXI talvez, tem que ter mais é o que eu sempre faixa. falo, meu irmão é presidente da Associação de Canoas Havaianas do Estado de São Paulo, ou era, e eu sempre falo para ele, vocês fazem provas no sábado, é uma crítica, provas no sábado. Sábado muita gente trabalha, de manhã, né? Por exemplo, trabalha, mas é que é domingo... Mas, por exemplo, eu conheço advogados que trabalham no sábado, eu conheço muita gente que trabalha no sábado. E no domingo também, geralmente quem trabalha no domingo folga no sábado, no caso de médico, assim, alguma coisa. Então, quando você põe no sábado, você também causa um impacto para as pessoas que não podem, de uma certa maneira, que trabalham até meio-dia, enfim, causa um impacto. E domingo você tem que ter um calendário prévio de, mas é que a prefeitura, poxa, primeiro ano, segundo ano, quinto ano, amigo, nós teremos que fazer a prova do Forte. Setembro, marca tudo para o segundo semestre. Setembro, vai prefeito, vai lá, porque tem que ter um calendário, porque senão... previamente divulgado, né, para todo mundo saber. Porque, por exemplo, essa semana, não é nessa, é na outra, E isso, já no pedestrianismo, no ciclismo, não ocorre isso. São uma coisa muito mais organizada, tem muito mais tempo de esporte e tal. Só que, às vezes, por exemplo, talvez poderia dividir a Mário Covas, faz uma só e divide a outra em duas, né? Fica uma pista só. Tudo bem, amigo, é domingo, o trânsito é menor, tal. Pega uma época que não seja de safra também, faz o estudo, né? Porque você vê, se você puser uma pista para o ciclista, mas é vai e volta, então corta meia e meia. E depois meia e meia para carro. Ou senão você só põe a mão de carro que vai, né? A que vem faz pela Afonso Pena. Entendeu? É assim, a gente tem que tentar causar o menos criatividade, impacto. Né, Filete? Isso. Dá para fazer sem criar grandes transtornos. É como eu estava discutindo, por exemplo, o gestor, né? O gestor, ele tem que pensar no Santos, no Corinthians, no Vasco da Gama, no Saldanha, no Flamengo, 30 anos para frente. O gestor, 20 anos, 10 anos. Por exemplo, Cubatão, né? Essa questão das indústrias de Cubatão. Eu sou médico veterinário professor, mas eu já tô tendo uma visão, assim, poxa, os pombos estão aumentando na cidade porque o cais está se protegendo. Ontem o Augusto falou isso do programa com o Aldo, com o Rogério. A questão, por exemplo, as pessoas estão pondo mecanismos no porto que elas conseguem espantar os pombos. Os pombos têm que ir para algum lugar. Eles vão vir para a cidade. Então as pessoas estão se queixando que tem mais pombo. Eu acredito que não esteja mais pombo, eles estão crescendo, mas não existe mais pombos, existe uma mudança de localização. Uma migração. Eu tenho dinheiro, no meu colégio eu ponho um sistema de ultrassom, vai para o vizinho. O vizinho tem, o vizinho que não tem, toma. Né? Então o que acontece? Eu acredito que nessa questão de impacto, de mobilidade, é como a questão da Uzi Minas, por exemplo. Poxa, quer dizer que não tem uma pessoa, por exemplo, hoje você conversa com essas pessoas que fazem campanha política, né? Que fazem pesquisa, eles sabem de um monte de coisa que vai acontecer, né? Hoje você põe na internet, você sabe quanto que a Prefeitura de Santos arrecadou, quanto a Prefeitura de Cubatão arrecadou, quanto a Prefeitura de São Vicente arrecadou. E para você ver em vários programas, você tem que estudar isso. O cara é veterinário, o que está fazendo aí? O cara é professor, o que está fazendo aí? O cara é jogador de... Não, mas o cara tem que estudar, tem que ir nos lugares, tem que perguntar com as pessoas, tem que ter fonte. Então o que acontece? A gente hoje põe na internet e sabe a arrecadação, quanto que gastou, quanto que não gastou. Será que ninguém tinha um planejamento? Poxa, não está saindo minério. A China está começando a fazer um custo menor que o Brasil. Puxa, não está vendendo. Será que ninguém
linkou com o governo federal, falou, olha, quer marcar uma reunião aqui, porque nós temos que construir a nossa casa, as nossas casas do governo federal, temos que fazer alguma coisa de aço. O cinto de segurança, vamos aumentar o aço. Vamos aumentar o aço não sei aonde. Poderia, de uma certa maneira, criar um fato gerador para usar esse aço, né? Precisa ver se interessava para a direção da Uzi Minas fazer isso. Não é Uzi Minas, não é Uzi Minas. O gestor da cidade... Mas a prefeitura tem algum tipo de gerência, de ação para... É uma empresa privada. Não, tudo bem. Então, mas você tem 500 funcionários que estão lá, que não são concursados, é inteligência da prefeitura. Tem que ter alguém falar, prefeita ou prefeito, isso aí já vem de muitos anos. A Uzi Minas está com problema, porque na China lá nós vamos ter problema no futuro. Pô, governo PT, vamos falar com o Lula na época. O minério está aqui, não vai dar certo. Ou seja, a gente já vê as revistas, os índices de economia falando isso. Então, pô, eu vou ser secretário de meio ambiente, mas para eu ficar lá sentado, não tô questionando nem ou secretário de... Filete, você vai ser secretário da Fazenda. Olha, eu entendo um pouquinho de contabilidade, eu estudo, mas não é minha praia. Muito obrigado pelo convite, mas eu acho que eu não vou ser... Bom, você vai ser secretário de meio ambiente. Eu acho que eu posso entrar nessa vaga porque eu sou professor de biologia, eu gosto, eu vou tentar fazer um bom trabalho. Então, eu tenho que tentar ver o problema da praia, da erosão, o problema dos pombos, tem que ver o problema dos nossos parques aquário, orquidário, da parte do planejamento urbanístico da cidade das plantas. Eu tenho que tentar ser um secretário visando o futuro, né? Agora, por exemplo, será que ninguém em Cubatão, né, há 10 anos atrás tinha uma previsão que o aço ia ter problema? Ou que isso ia acabar um dia. Ou eles compraram uma siderúrgica para ganhar um porto? Nós temos que entender, né? A gente tem que ter, porque senão não adianta você colocar lá o cara de secretário se ele tiver uma visão limitada, né? Se ele não for do ramo. Se não for do ramo. Então eu acho assim, houve uma falha também da cidade, mas hoje a cidade sofre esse impacto, e não estou nem falando da Márcia. De repente pode ter caído no colo dela, veja bem. Eu não sou eu aqui que vou fazer vou ir fazer, mas, por exemplo, se você conversar com o Rodolfo Amaral, né? O jornalista Rodolfo Amaral, ele vai te dar, ele pode se localizar qual a época que começou a ter problema no minério, que deveriam ter, de uma certa maneira, feito uma reunião, né? Pô, vocês estão pegando empréstimo. É uma política de Estado, não é nem questão municipal. O país deveria se preparar para isso. Isso, eu estou falando país, mas alguém talvez na região, né? Na região ou no Estado deveria ter avisado o governo federal. Ou o governo federal foi avisado, mas tipo assim, não existiu uma ação. Então hoje em dia, por exemplo, nós estamos correndo novamente atrás da cauda, né? Mas o nosso governo federal está praticamente mais preocupado com a questão... com outras questões do que com o emprego, com o desenvolvimento do país. Mas nós estamos vendo isso agora, hoje. Mas isso já vem há anos caminhando, né? A falta de visão a falta de todo mundo. Falta vacina de raiva. Poxa, mas já está faltando 3, 4 anos. Entendeu? Então, assim, os infectologistas estão falando. Olha, a região é livre de raiva, não precisa. Mas pode precisar, mas pode voltar ao surto. Quer dizer, já estão anos e anos as pessoas reclamando, né? Filete, a gente tem um exemplo hoje do Zika vírus, do chikungunya, que já se sabia que ia chegar no Brasil em algum momento, já se sabia os transtornos e os problemas que isso iam causar e não se fez nada. Agora, eu queria saber do Walter, o que mais preocupa hoje o taxista? É a violência ou a questão da mobilidade, o estresse do trânsito e essa questão de você estar num lugar, você precisa ir para um lugar próximo, mas você demora um tempo muito grande, como você citou o exemplo do Concais. Hoje o estresse é muito grande, né? Uma das preocupações maiores essa parte do estresse. E o que preocupa também é a falta de trabalho, porque diminuiu para todo mundo, que a Filete está falando lá da Uzi Minas. Em todo lugar estão cortando pessoas, não é só lá, não é... A Uzi Minas afeta vocês também? Sim, tem um monte de gente da Uzi Minas que pega táxi e vai para lá. Táxi é um transporte. Tinha até esquema de ticket, não tinha? Vocês trabalham com empresas, né, que fazem... A minha associação não trabalha com a Uzi Minas, mas tem outras... Trabalha com outras empresas, serviço semelhante. Hoje a gente trabalha com a refinaria de Cubatão. Se eles reduzirem, a gente vai sentir também. É um efeito cascata. Então, a falta de trabalho é o que preocupa muito a gente, porque o táxi, todo mundo sabe, numa situação de crise que nem está o país, você não vai deixar de comer, você não vai deixar de vestir. Mas o táxi dá para você. Esse mês eu vou de ônibus, eu não vou de ônibus, ou vou a pé.
Entendeu? Então, essa também, da situação financeira, também a gente fica muito preocupado com isso. Mês de dezembro, não. Mês de dezembro é um mês... Tradicionalmente... todo mundo tem pressa das coisas. Eu preciso ali... Hoje todo mundo anda correndo, né? Então, esse mês não dá para sentir tanto. Mas chegando janeiro, tudo, a gente já começa a ficar um pouco preocupado, né? O Filete citou a questão do Uber. De alguma forma, a vinda do Uber serviu para o taxista dizer, olha, eu preciso melhorar um pouco aqui, eu tenho que dar um upgrade no meu carro, enfim. Serviu de uma forma positiva para a categoria... Sobre o Uber em Santos, passou uma lei na Câmara Municipal, foi votada e está proibido o Uber em Santos. Foi até do... Ademir Pestana. Ademir Pestana, não me lembrava o nome. Então, tá proibido, não tem como tá em Santos. Lógico, a gente sabe que a gente também tem falhas, precisamos melhorar alguma coisa. E a questão do Uber é isso, se a gente não quer o serviço deles aqui, a gente tem que fazer um serviço parecido com o deles, pelo menos na qualidade. Um atendimento melhor, os carros, que nem eu te falei, são carros... É que hoje em dia não dá para um taxista comprar um carro de 80 mil reais, que eles compram, para colocar na praça, fazer uma corrida de 10 reais. Eles colocam porque eles fazem corrida de 50, 100... É um outro tipo de público, inclusive, né? Não tem como você... Mas a frota de Santos é novinha, carros 2 anos, 3 anos. Então, também tem essa vantagem. E aí, em São Paulo, está acontecendo isso. O prefeito lá que ele colocou. Todos os táxis têm que ter máquina de cartão de crédito. Todos os táxis agora não vão poder andar de tênis. Tem que andar de sapato. Os táxis têm que ter uma tomadinha para você quiser carregar o teu celular ou algum equipamento que você esteja. Então, ele falou isso. Ele falou, já que vocês não querem... Não é que não queremos, está errado. Vocês têm que se igualar um pouquinho à qualidade que eles também fornecem. E você acha isso normal, sadio? Lógico, a gente tem que se enquadrar. Porque hoje a concorrência é que nem eu falo para os meus associados. O táxi é o mesmo preço. Se for o teu, se for o meu, se for o dele, é o mesmo preço. Por que a pessoa vai vir na minha e vai ligar para a minha empresa? Se ela se sentir bem atendida, quando ligar, atenderem com educação, atenderem rápido, o carro chegar rápido na casa dela, o motorista descer, abrir a porta para ela entrar. Eventualmente uma situação que a pessoa tem uma bagagem, sim, vai um lá carrinho de criança. Fecha, coloca lá no porta-mala. O carro está limpo. O carro limpo. Esse é o diferencial. Você vai ganhar no diferencial. Porque se você for qualquer carro, é o mesmo preço. Você vai onde? Onde você é melhor atendido. Se fosse diferença de preço, tudo bem. As pessoas escolhem mais barato. Como não tem isso, você tem que ter a qualidade no atendimento. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta em instantes. Olá, amigo. Convido para acompanhar o programa Rotary na TV. Edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha com a gente. Um forte abraço. Esperamos você. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1h da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos.
acredito no futuro, eu tenho viva esperança. Também sei que um tempo novo chegará. Eu vejo o céu aqui na terra, eu vou mover no sobrenatural. Eu gostei do meu futuro e vou pra lá. Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo. TV Com Debate desta quarta-feira, antivéspera do Natal, já está de volta ao vivo dos estúdios da TV Com. Hoje nós recebemos a presença do diretor do Sinditaxi, Walter dos Santos Júnior, e também do nosso comentarista Eduardo Filetti. A minha última pergunta eu tinha feito em relação às dificuldades, faltou você falar da segurança. Como é que está a segurança dos taxistas, principalmente à noite, Walter? Ainda ocorre muito assalto. Hoje, inclusive, um sócio nosso relatou lá que tentaram assaltar ele, mas ele conseguiu se desvencilhar. Tá menos, parece que diminuiu um pouco, mas ainda tem alguma coisa. E outra coisa também, hoje é muita tecnologia no carro também, né? Smartphone e tudo, isso às vezes acaba crescendo o olho das pessoas, né? Por outro lado, essa tecnologia pode até ajudar, ou acho que ajuda também, porque no cartão de crédito, quem tem a máquina não lida muito Sim. com o dinheiro, né? Com papel moeda. De um lado, isso é positivo. Sim, porque o assaltante, ele vai no que é mais fácil. Exatamente. E hoje em dia quase 70% é cartão. A maioria, hoje o povo usa só cartão. Dinheiro é bem pouco mesmo. Agora, uma sugestão, inclusive, que eu dei para um taxista, e vou te perguntar, você como um diretor de sindicato, e você também é presidente de uma associação de taxistas. Não poderia ser feito um dispositivo, até simples, uma luminária em cima do capô, do teto, onde já existe o táxi, uma luminária, uma luzinha vermelha, em que o motorista, o taxista, num momento de algum eventual problema, ele acionar aquela botoeira com o pé e do lado de fora, é claro, a pessoa que está dentro não vai saber, e o carro passando por um posto policial, por uma viatura, ou até por uma outra pessoa que esteja do lado de fora e perceba e acione a polícia. Isso não poderia ser possível, por exemplo? Hoje a tecnologia que a gente tem lá e as outras rádios também tem, a gente monitora o carro, então a gente sabe onde o carro está e tem também esse tipo de informação, de alerta, de está acontecendo. A gente tem o taxista tem que eu não vou te falar. Lógico, o código é de segurança, não vamos fazer como alguns colegas que mostram como é que funciona, onde fica. Mas depois, fora do ar, eu posso te falar melhor. Não, é importante. Mas temos essas... Porque o taxista com o qual eu conversei, na semana passada estava me trazendo aqui para a TV, inclusive, ele disse que um casal, inclusive uma mulher grávida, no carro, deram o aviso do assalto e queriam dinheiro. Ele falou, não tenho muito dinheiro, me dá o que você quer. E ele falou que o pessoal hoje, como você chamou a atenção, eles visam muito o aparelho eletrônico, né? Isso. E ele falou, olha, por sorte, o meu celular, eu estava com o bolso largo, ele escapou, porque eu trabalho com o celular. A gente tem os aplicativos. Isso. E se ele levasse o celular, realmente ia ser um prejuízo. Exatamente. Que eu te falei, eles visam isso aí. E o radiotáxi, para facilitar o nosso trabalho, a maioria dos motores coloca no vidro. Uhum. Então fica mais à mostra ainda, né? O GPS, inclusive quem trabalha com GPS. Às vezes tem 3, 4 equipamentos ali, e aí isso aí tudo. Mas faz parte, né? Não é só o taxista que sofre isso, a população, ninguém quer sair na rua de noite. E essa insegurança, às vezes, até traz um pouco de público para a gente também. Que às vezes o cara vou embora para... Ele geralmente é a pé, mas não vou a pé, porque pega um táxi, tudo.
Essa insegurança também nos traz um pouco de trabalho Tem um também. lado positivo, acaba tendo um lado positivo, infelizmente para a população, mas para a gente tem esse lado... Ou no caso do estudante que estava num ponto de ônibus, Exatamente. já um avançado da hora, uma hora, 2 horas da manhã, estava esperando um ônibus, acabou sendo assaltado e morto, estava esperando um ônibus. Talvez se ele tivesse optado pelo táxi... Mas também é lógico, e também agora em janeiro vai chover, é uma época de chuva, né, pelo fenômeno. O taxista também, acho que em janeiro, o nosso amigo aqui fez uma previsão, mas eu acho que em janeiro e fevereiro eles não vão ganhar alguma coisa por causa da chuva, né? Porque a cidade também, uma coisa que talvez o Walter não fez a previsão, é que hoje muitas pessoas que iam para o exterior vão passar a ficar no Brasil. E como nós estamos perto da maior metrópole do país, talvez maior da América do Sul também, né? O que acontece é com certeza nós vamos ter um fluxo maior de pessoas para cá, para a região, né? Para passar fim de semana. Às vezes o cara tem um apartamento aqui e não usa, mas agora que ficou caro ir para Miami, de repente, ou ficou caro ir para o Nordeste, né? Sim. Ou ficou um pouco mais caro ir de navio, embora seja uma viagem até como mais barata de que outras viagens, mas então a pessoa vem para Santos, que é perto, né? Bem ou mal, uma estrada boa, né? Tirando quando está lotada, mas é uma estrada boa, se a pessoa não vier numa época que tenha muito movimento, e ela tem aqui cinemas, tem praias bonitas, tal, então a pessoa às vezes pode ficar aqui na Baixada, né, e com certeza também vai dar movimento com a chuva, tal. A gente espera que o taxista seja contemplado nessa questão. Mas também, né, o Guto, a gente não pode generalizar também, porque, por exemplo, se uma pessoa fala assim, então agora o cara é obrigado a sair de casa e pegar táxi. Não, é assim, é um dos motivos da segurança, mas infelizmente, né, vamos supor, a gente não pode também falar, outro dia eu falei em um lugar, poxa, mas o moleque não devia estar ali esse hora na rua, né? Aí a gente falou, filete, mas então a gente não pode usar correio de ouro, não pode usar relógio. Eu falei, é uma recomendação da polícia. Mas tu acha certo? Eu falei, eu acho certo a gente dar educação, saúde para as pessoas, para não ter criminalidade tão alta. Mas já que o Estado não consegue chegar em algumas subhabitações ou favelas, nós temos essa questão. Então hoje chega a ser um absurdo, né? Mas é uma arbitrariedade. É um absurdo não poder, mas é uma arbitrariedade um jovem, de uma certa maneira, ficar com o celular 1, 2 horas da manhã, num ponto meio escuro e tal, que deveria ser uma coisa normal. Mas, infelizmente... Eu acho que é a falência do Estado. Uma autoridade vir a público dizer para você não usar um celular, não usar uma aliança, um relógio, uma coisa que você comprou com dinheiro proveniente do seu trabalho... Eu acho que é jogar para a população uma responsabilidade que é do Estado e é da polícia. E não usar uma aliança, se o cara tiver uma mulher ciumenta ou vice-versa, é complicado, né? Tu vai pôr aliança aqui, passear na praia e fala, poxa, eu tô sem aliança aqui porque é a segurança e tal. Vai ser meio enrolado em casa, você né? vai cair no caso desse que está pipocando aí nas redes sociais da moça que foi pega no motel com o melhor amigo... do marido. Tu exagero, né? Sem aliança. Não, com exagero, né, pô? Tirar uma aliança e pôr no bolso é diferente de você estar num motel, né? Mas, tipo assim... A Fabiola. Fabiola, né? A Fabiola. Coitada da Fabiola. Tem que mudar a cidade, né, pô? Mas parece que já tem um convite para ela sair numa revista masculina. Já vai ganhar dinheiro. Né? E ele vai sair numa revista masculina também, o cara? Pode ser. Ou numa revista que trate de maridos traídos, né? Porque se vocês forem analisar o caso da... se vocês forem analisar, quem viu o vídeo, isso aí tá viralizando pelas redes sociais, se o melhor, acho que agora é ex-melhor amigo dele, quiser, vai processá-lo, porque ele destruiu o carro do ex-melhor amigo dentro do motel. Então ele está documentado. Adultério não é crime. Certo? Mas o que ele fez e está documentado, isso o ex-melhor amigo pode ir na justiça buscar o ressarcimento. Será que o juiz vai dar? Será que o juiz vai... Depende. Se o juiz vestir a carapuça do marido traído, ele pode até dar, né? Ou não. A gente não sabe. Se o juiz tiver alguma experiência própria ou na família, ele pode... mas o juiz não pode julgar porque ele tem que julgar pela doutrina, né? Sim, pela lei, pela frieza da lei. Ele é preparado para isso, né? É prejuízo ali, e está documentado. Ele produziu uma prova contra ele mesmo.
É que o adultério não é crime. De repente tu quebrou o carro dele, a mulher foi porque quis. Mas é uma situação muito embaraçosa, né? Exatamente. Mas o Augusto, o nosso amigo aqui, teve exagero, né? O cara tirou a aliança, ele já falou do motel. Calma. Mas só tirou a o aliança. caso é porque a Fabíola dizia que ia manicure. E para fazer a mão, ela dizia que tirava a aliança. Tem amigo meu que tira aliança porque incomoda para ir para praia, para jogar um vôlei de praia, né? Pra fazer assim, uma atividade física. uma atividade física que diz que é recomendável. que é ruim, né? Nós tivemos até um goleiro da Argentina, o Pumpido, que ele prendeu a aliança no ferro que segura a rede e teve o dedo decepado na Copa de 80 e na Copa de 90, tanto que assumiu o lugar dele o Goicoechea. E deu para implantar o dedo? Reimplantaram o dedo, mas ele ficou fora da Copa. Certo. Em relação a alguma coisa ainda a falar do Concais, o Concais precisa melhorar os acessos, Walter? O que você, como taxista, como um profissional que circula ali e até recebe muitos relatos, acredito, dos teus associados, o que poderia ser feito ali para se melhorar, pelo menos a fluidez dos táxis? Eu tenho informações do Concais pelo seguinte, a minha esposa também é taxista. E ela costuma ir muito para o Concais, ela gosta desse trabalho. E ela todo dia vem me contando o que acontece, os problemas que acontecem. E é assim, a localização do táxi lá dentro, colocam a gente sempre num cantinho, não põe a gente na vitrine, fica lá no meio da soja, das pombinhas. Vocês ficam numa área de contenção e aí só é liberado. Um pouquinho. Vocês ficam naquela do embarque, não é isso? Não, mas fica lá fora, perto do trigo, cai o trigo. Ali do lado dos silos, né? De trigo. Isso. Tem as pombinhas, que ainda tem algumas que ainda estão lá, ainda não tem pombinha. Para diminuir o número, eles estão, de uma certa maneira, se adequando até por questão de higiene e dando o jeito deles, não estão errado. Só que, de uma certa maneira, enquanto a gente não diminuir a população, elas têm que ir para outro local, né? Mas ali, por exemplo, o pombo faz o que quiser em cima do carro. Sim, e a gente sabe que as fezes dos pombos, eles prejudicam a pintura do carro. Sim. E sem contar se uma pessoa ali, o próprio taxista, recebe algum prêmio ali. Acesso a banheiros, vocês têm isso? Essa infraestrutura é garantida? Eles usam lá dentro. Poderia ter ali fora, mas eles usam... O problema é assim, lá dentro tem... como é que fala? Excursão, ônibus de turismo. E é oferecido lá dentro. Então, quer dizer, quando chega lá fora, já levaram tudo. Pro táxi só sobra aquilo que... O resto mesmo. Aquelas pessoas que não querem ali, ou por algum motivo escapou dali e caiu no táxi. Ou, por exemplo, pessoas que morem aqui, que estão desembarcando, embarcando, e que vão pegar o táxi para sair dali. Para estacionamento, que dá muito estacionamento também. As pessoas vêm, deixam o carro no estacionamento, vai para lá, pro Concais. O acesso, os trens, prejudica? De vez em quando, movimentação dos trens prejudica? O Concais, ele foi colocado no pior lugar do cais. Também concordo. Foi no pior lugar. Era a ponta da praia, o certo era a ponta da praia. Porque a pessoa chegava na ponta da praia, via uma região maravilhosa, bonita. Até por uma questão logística, né? Na ponta. Na ponta, os familiares iam lá, desenvolveria aquele comércio local ali, né? Teria o DP já perto, quer dizer, poderia ter feito alguma coisa ao museu, alguma coisa ali. Tem a balsa, o Guarujá ali do lado, o acesso. E para o pessoal que mora na ponta da praia, aquele pó que sai daqui, que é uma briga deles também há anos que não consegue. Eles já resolveram esse problema também. Aquele cheiro de laranja, quando tem exportação da laranja, fica aquele cheiro na ponta da praia. E é um pessoal, com todo respeito a todo o pessoal da Baixada, pessoal que paga IPTU alto, né? E lógico, todo mundo merece respeito, mas o cara já está pagando bem. Tal. Mas o Paulo também tentou, a questão, o governo Alckmin tentou tirar de lá, mas o governo federal, a Mara Federal, eles tentaram, porque na verdade era legal fazer o Concais lá e para frente começar a parte de trabalho do porto, e depois carga e descarga, e depois no 1 a 8 fazer como tem no Porto Madeiro, ou a gente falando coisas do Brasil boa, como tem no Pará, né? Que é aquele lado do mercado Ver o Peso, que tem um mais bonito do que o Porto Madeiro, que é todo envidraçado e tal. É que ele tem maneira de Você já esteve nos dois locais e... o Porto Madeiro é maior, né? Uhum. Mas o outro é todo de vidro, tem uma estrutura metálica enorme, onde que passam músicos tocando num trilho de trem, fica andando como se fosse um trenzinho em cima do local. Tem salão de festa, tem salão de balada, tem vários espaços para você comer, comida italiana, comida do Nordeste e tal, do lado do Ver o Peso. Então, uma coisa bonita, que feita como podia ser feito 1 a 8. Então, do 1 a 8 ficava lazer e gastronomia, no começo ficava o Concais, né?
e no meio ficaria o carga e descarga, né? Sem contar que o terminal de passageiros na ponta da praia, nós não premiaríamos, entre aspas, os passageiros que vêm até o Concais com a visão da favela que tem do lado do Guarujá, que, na minha opinião, é um cartão de visita negativo da nossa região, porque o turista, principalmente quem não é daqui, fica com uma imagem muito ruim da nossa região. Porque você, de um lado, tem uma parte feia, digamos assim, do porto, que é a parte laboral, são os terminais, enfim, faz parte. E do outro lado você tem uma favela gigantesca em Vicente Carvalho. Em qualquer lugar que você vá, o terminal de passageiros ele é privilegiado, ele fica numa espécie de uma vitrine da cidade, aonde, inclusive, os passageiros vão ter um bom visual e vão recomendar para as pessoas, olha, vai, porque é bonito e tal. Nessa questão, eu acho que a gente ainda está. Mas o Plim Plim, a nossa co-irmã Plim Plim, tá falando que mora na favela é chique, pô. Só se for para eles. Pô, estão fazendo novela na favela. Eu acho que eles poderiam fazer novelas mostrando que a favela não é um lugar ideal para o ser humano morar. Ainda mais numa área que foi construída numa área de mangue, né, onde nós já discutimos aqui. Exatamente. Com o professor. Com Orlando Júnior, com o Nelson Rodrigues. Grande Nelson, um abraço para o Nelson aqui, que teve a perda do seu irmão há pouco tempo, né? Nossos sentimentos aqui da TV Com. O próprio Amigos da Água, o nosso amigo o Miguel Escandon e o Rodolfo Bonafim também já falaram a respeito disso. Me diga uma coisa, Walter, as ciclovias, elas ajudaram ou não o trabalho do taxista? Ajudou? Ajudou porque não tem mais aquele risco de você atropelar uma bicicleta, tudo, né? Porque sempre uma colisão com a bicicleta vai ser sempre a prejudicada, vai machucar, vai tudo. E a ciclovia, mas tem aquele negócio que você falou, tem a ciclovia aqui, o cara tá andando aqui. Na contramão. Uma das pessoas que eu mais admiro, Walter, na comunicação, é o Vicente Cassione, né? Eu acho que ele tem umas ideias boas e tal. Mas eu vi num programa aqui do Ação e Reação com o nosso amigo Augusto, né? Augusto, um abraço para ele. Ele que está meio triste hoje, foi sensível no programa que seu pai faria 78 anos amanhã, né? Então, uma data difícil. O pai dele que é sagitariano, como minha mãe, que está com 81 anos e fez aniversário agora dia 18. Pai do Augusto, o seu capô de casa, né? Que era uma pessoa muito inteligente. Eu gostava muito de conversar com ele sobre guerra, a Segunda Guerra. Que eu detesto guerra, mas eu sou um estudioso. Meu pai também sempre gostou. Então eu leio muito sobre estratégia de guerra, mas não até por curiosidade, né? Mas não o pensamento do Hitler, o pensamento dos Estados Unidos, como é que... Porque eu acho que você, estudando as guerras, você começa a entender um pouco da política mundial, né? Então eu sempre vejo os filmes eu gosto de ver filme bíblico, eu gosto, e filme de guerra também eu gosto. Mas não por causa da destruição, mas filme de estratégia, né? E o seu capô de casa, que conhecia muito da guerra e chegou até a passar fome naquela época na Itália, tudo. Então eu perguntava como é que eram as coisas, tudo. Eu gostava muito de ficar conversando sobre esse tema com ele. Se você gosta de guerra, você não pode deixar de visitar o Museu Real da Guerra em Londres, que tem um acervo maravilhoso. Já visitei. Já visitou? 2 dias nesse museu e 2 dias no Museu de História Natural de Londres. Também onde maravilhoso. Onde eu comprei uma coleção de mini dinossauros. Né? Fiquei 2 dias lá e eu vi que tinha mais pedra preciosa lá no museu. Do Brasil do que no Brasil. Eu tinha um salão enorme, como se fosse o Mendes Convention do nosso amigo armênio. Exatamente. Só de pedras brasileiras. Eu falei, poxa, mas isso aqui não tem nem no Brasil. Exatamente. Museu de História Natural de Londres. 2 dias eu não consegui ver a metade. Coisa mais linda do mundo, né? Também passamos 2 dias, passei 2 dias e não dá para ver tudo. A sala onde existem os animais taxidermizados E comparando as espécies que vieram, a origem das espécies, coisas de outro mundo, né? Então, mas essa questão, o Vicente Cassione, que eu acho uma pessoa muito lúcida, ele e outras pessoas também sempre criticam a ciclovia da Ana Costa. Mas hoje em dia está tudo engessado, né? Por exemplo, se você põe de um lado não pode, se você põe do outro lado não pode. Então, como a moda é ciclovia e não ciclofaixa, que eu acho a ciclofaixa um perigo, né? Se não, como meu amigo Saraiva Júnior falou agora há pouco, você mete tinta vermelha em tudo e faz ciclofaixa. Mas a ciclofaixa é um perigo, né? Tanto que no Guarujá estão revendo esses conceitos, estão tirando ciclofaixa e fazendo ciclovia. Então, é uma ciclovia. Mas se você cair, você cai na costa. Bom, normal, né? Se você estiver de bicicleta na ciclovia do Canal 5, você cai Cai dentro do canal. Não, dentro do canal. Mas, já bem, a cidade não é de borracha, né? O leito carroçável não aumentou.
aumentar o número de carros. A bicicleta não pode ficar no carro, então você tem que pôr ali. Mas em 10 anos, vai cair uma bicicleta lá no canal de um cara que está bêbado. Ou de algum acidente. Né? Agora, na rua ia morrer muito mais gente. Então é aquele negócio. Ah, mas a ciclovia... Eu também acho que, vamos supor, o ideal é que a gente fizesse uma... que fosse os Simpsons, né? Tivesse uma ciclovia no ar. Né? Mas como não pode pôr ciclovia no ar, ela tem que se encaixar em algum lugar. Na calçada não dá. Na rua do lado direito tem muitas escolas, não tem como. Então teve que ser ali mesmo. É ideal? Não. Porque a cidade foi projetada, essa avenida foi projetada 100 anos atrás. E a ciclovia é atual. Mas é onde que deu para encaixar. Aonde que deu para encaixar. Encaixou ali, entendeu? Então as pessoas reclamam, né? E muitas pessoas reclamam tudo. Eu entendo que é aquele negócio, né? Uma vez o Jânio Quadros, ele tinha que fazer o zoológico de São Paulo, melhorar o zoológico e tal. Aí só tinha aquela região. Aí os arquitetos da prefeitura falaram, Jânio, não dá para fazer ali, a estrutura, tá difícil, o lugar é meio longe. Aí o Jânio Quadros falou, é o único lugar que tem? Então execute. Execute. Então alguém tem que bater, vai fazer ali mesmo. Amanhã o Guto é prefeito, o Walter é prefeito, eu sou prefeito, um exemplo, né? Acho que não teria competência, mas, Fred, você tem que fazer uma ciclovia você vê, na Conselheiro Nebias. Pô, mas não dá para fazer ciclovia e tal. Pô, então faz o seguinte, eu vou fazer só uma ciclovia que vai. A que vem, o cara vem pela Ana Costa. Não, entendeu? Não tem lugar, não tem espaço. Mais uma vez, usar a criatividade e o bom senso. Isso, mas o bom senso no lugar que não tem espaço nunca vai agradar. Os críticos vão dar porrada. Mas é melhor sem ciclovia ou com? É melhor com ciclovia. Melhor com ciclovia. Então, quem fez aquilo, o cara fez meio com gastrite. Pô, caramba, tal. Mas é o que deu para fazer. Fez se sentindo mal. Isso. Só que a pessoa às vezes tem que se colocar no lugar daquela pessoa e ver, poxa, como é que o arquiteto vai fazer isso? Foi o que deu para fazer, né? Não dá para fazer omelete sem ovo. Sem quebrar os ovos, né? Walter, aproveitando que nós estamos na antivéspera do Natal, se você pudesse aqui fazer um pedido para o Papai Noel, qual o pedido que você faria em relação à tua categoria? O que você acha que precisa ainda, que seria um bom presente em 2006 para o taxista receber? Eu acho que é bastante trabalho, né? Mais Trabalho passageiro. e paciência para aguentar o dia a dia, que nem tem feito um sol aí que não é brincadeira de ficar dentro do carro o dia inteiro, aquele sol na cabeça. E é o que acho que todo mundo, todo brasileiro vai pedir, é trabalho, né? É o nosso sustento, é o nosso ganha-pão. E que não venha Uber, não venha essas coisas atrapalhar. E ainda voltando lá para trás um pouco, né? Eu falei da segurança da noite, do táxi. Hoje em dia, o táxi, ele bem usado, ele é bom, por quê? Você vai tomar uma cerveja, tu já não pode dirigir teu carro. Então, tu vai num lugar, tu vai despreocupado, tu chega lá, tu vai botar no estacionamento, tu vai gastar 15, 20 reais no estacionamento. Se colocar na ponta do lápis, o táxi é mais... Na rua vem o franelinha, vai também te levar uma grana. Se for num casamento da ponta da praia, hoje em dia tem muitos casamentos no Vasco, no Inter, o Vasco tem aquele estacionamento muito bom, mas chega uma hora que lota, mas você também paga. Um abraço pro Pepino, que está vendo o programa também. Então, você de uma certa maneira, você paga. Às vezes você vai de táxi, né? E você não fica. E se você parar na ponta da praia, existe aquela preocupação que é um lugar ali naquela região que roubam muitos carros, Sim. né? Ah, mas tem seguro. Mas dá dor de cabeça, né? Tal. Às vezes o cara bagunça com o teu carro, gasta o pneu o segurador não vai pagar. Então é aquela coisa que a gente pode evitar. Vai de táxi, tem uma segurança. E para quem gosta de beber, né? Sim, foi interessante você... Essa lei da direção em relação ao álcool melhorou para vocês? Vocês sentiram isso na prática? Houve um aumento de demanda da lei seca? Não foi muito, não. Não. Aumentou um pouco, mas não foi muito. Talvez porque as pessoas ainda não estejam conscientes, porque hoje tem muita gente que Sim, continua bebendo e dirigindo sem problema. Exatamente. Porque às vezes o cara toma 1, 2 copos, fala, 2 copos, tô bom. Porque tem cara que pode tomar 10 garrafas e o cara continua bom. Sim. Só que... Cada um reage de uma forma. Reage de uma forma. Então, tem muita gente ainda que está cometendo isso. Como tem cara que não está acostumado a beber, toma 2 cervejinhas em lata e já fica Passa mal. engraçado, né? Exatamente, Em relação a carona solidária, existe algum tipo de iniciativa de algum grupo que você, por exemplo, eu e o Filete, a gente trabalha num determinado... Aqui na TV, por exemplo, as pessoas vêm, compartilham o carro, o táxi. Existe isso?
Não tem, mas pode ser um negócio a ser pensado, né? Isso ajudaria? Tem 3 projetos na Câmara aí, e um deles é sobre isso. Pegar o táxi como se fosse um ônibus, por exemplo, na costa toda. E eu vou pegando... O taxista teria um trajeto previamente definido. É um pouco difícil isso, mas tem lá, pode ser discutido, pode ser aprimorado. E teve também uma conversa agora de aqueles barzinhos do centro de Santos, incentivar as pessoas de táxi, com algum incentivo, 10% de desconto para quem for de táxi. E aí, foi até uma audiência pública que teve, e aí eu ainda sugeri também. Então, vamos fazer o seguinte, não só o taxista, mas também o restaurante. A casa o cara chegou de táxi, sim. Tem uma cerveja grátis, tem um chopinho grátis, porque chegou com táxi. Então, acho que dos dois lados, né? Cedendo um pouco, fica bom. Porque o táxi está levando para o restaurante ou para a casa noturna, então, literalmente uma via de mão dupla. Sim. Né? Walter, a gente está chegando no final do programa. Uma mensagem para a tua categoria, alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui que você quisesse frisar em relação ao teu mercado de trabalho, à tua categoria? Não, foi tudo, acho que a gente conversou. Eu queria desejar a eles um bom Natal, um bom ano, que o ano que vem seja melhor que esse, que a gente ganhe dinheiro, que tenha nosso trabalho, que não venha essas políticas querer prejudicar a nossa categoria. E eu também gostaria de mandar um abraço para 3 pessoas. Uma é minha mãe, que está até internada aqui na Beneficência, mas já está se recuperando. A minha esposa e a minha filha. O nome delas, por favor. Vilma, minha mãe, Edna, a minha esposa. Que também também é taxista. É do ramo? E ela é 2 vezes, né? Ela é taxista e do lar, né? Então tem jornada dupla. Táxi, tem que vir em casa, fazer a comida, limpar a casa. Ela é guerreira mesmo. E a filha? E a minha filha é Janaína. Janaína. Eduardo Filete. Queria mandar um abraço para todos os telespectadores da TV Com, nesse talvez último programa aqui gravado antes do Natal, né? E que, por exemplo, tivemos perdas, né? Esse ano e também vitórias. Perdemos aqui o seu Domênico, né? Para o presidente, o irmão do Nelson. O Maeda, que revelou vários talentos aí no Santos. O Ernesto Vieira, presidente do Santos, e muitas pessoas. E você que tem parentes, por exemplo, como o Saraiva Júnior, que vai passar o Natal lá na casa do meu querido Carlinhos Saraiva, gente do bem lá do Guarujá, né? Então, que você que tem a família, a gente valorizar a família. Esse Natal, Augusto, eu ajudei algumas entidades que eu ajudo também, eu dei presente para todas as pessoas que, de certa maneira, tomam conta do meu carro, o cara que enche meu carro, o cara que toma conta do meu carro na academia, o cara que é faxineiro do meu prédio, aqui para a TV Com, para os funcionários, porque eu acho que todo mundo que te ajudou. Então, a gente que tem que, de uma certa maneira, preservar a família. Eu acho que o mais importante do Natal é a família. Eu queria mandar um abraço para o Guaraci e o Marcelo, que são 2 irmãos taxistas, meus amigos, que quando a gente come no quilo, eles passam informação como é que está o mundo dos táxis para mim também, para eu trazer as informações para a TV. Falar que a TV Com está muito bem vista em São Vicente. Rapidamente, eu fui representar o Modesto Roma esse domingo no Parque das Bandeiras, né? Então tem muita gente que não gosta de ir no parque, nesses lugares mais de população mais carente, porque quer ficar no ar-condicionado. Para mim não tem problema, eu fui lá, tinha mais de 500 pessoas, o Santos Master com o Serginho Chulapa, Edu, ganhou do Gilberto Costa. Gilberto Costa, que jogou também no Corinthians, né? E a população de São Vicente, poxa, te vejo na TV, até o prefeito Billy veio falar comigo aqui também. E olha, veja bem, o Billy está com problemas em São Vicente e tal, a gente espera, mas a população, sabe, até que a gente lê o jornal, pensa que uma população abraçando o Billy, até que ele é carismático lá em São Vicente. Não estou falando que ele vai ganhar a eleição, mas estou falando que assim, se ele der uma ajeitadinha, não sei não, ele vai dar um pouco de trabalho. Queria dar esse panetone para você. O panetone, o panetone do seu Santos time. Futebol Clube. É do seu time, o panetone do seu time, do Santos. Vamos colocar aqui, ó. Santos Futebol Clube. Eu dei o panetone desse para Augusto de manhã, ele comeu no programa ao vivo, o panetone inteiro. O panetone inteiro, Augusto. Esse aqui nós vamos levar para casa. Muito obrigado, agradeço aqui ao Santos Futebol Clube, a diretoria, por você representar. Esse aqui eu comprei. Esse aqui não foi o Santos que mandou. Esse aí não foi o Santos. Você é ouvidor do Santos. Não, mas eu comprei os panetones lá no Você tinha que me avisar, então. Não, isso aqui eu fui lá e comprei os panetones. Não estou dando nada para ninguém. Derrubou o apresentador. Não. Muito obrigado. Aí, daqui a pouco eu vou falar que eu estou ganhando panetone do Santos, eu não quero nada. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Não quero pegar uma caneta do Santos, entendeu?
Queria agradecer a você, Eduardo Filete, ao longo desse tempo aqui no TV Com Debate, sempre nos ajudando também. Muito obrigado. Aproveitar aqui a TV e o programa de hoje. Walter, muito obrigado. Telespectador amigo, Feliz Natal. Como o Filete falou, passe com a família é a nossa melhor amiga. Nós ficamos por aqui. Feliz 2016, perdão. Feliz Natal, fiquem com Deus, muita paz e saúde. Até lá.